Vamos lá, professor? Vamos lá? Estamos aqui. Boa noite, professor Tarcísio. Boa noite a você que está nos assistindo nesse momento. Hoje é terça-feira, 22 de março de 2022. Hoje o nosso papo é sobre o desmonte da indústria nacional e da produção científica nacional. Eu estou aqui com o professor Tarcísio Teixeira, do Instituto Federal do Paraná. Eu me chamo o professor Jefferson Gibelato e nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema no dia de hoje. Essa noite é uma noite especial para a gente. Nós já estamos aí na terceira ou quarta live, é isso, professor? Tratando de temas que a gente acredita que são muito... Quarta live? Isso mesmo. Quarta live. Que nós acreditamos ser bem relevantes, as universidades estaduais, o pagamento por serviços ambientais e outros temas que a gente acredita que valem a pena de ser tratados aqui com o público do norte do Paraná, do estado do Paraná, do sul do Brasil e desse nosso país como um todo, né? Professor, vamos começar já então? Já começar com o pau mesmo, já? Vamos direto para o nosso tema. Eu estou louco para falar porque eu tenho um trabalho feito sobre isso aí. Antes da gente... A gente tem uma especificidade sobre as nossas discussões e a gente sempre acaba caindo ou para a questão política ou para as discussões em cima do agro. E nesse contexto, tá, que o agronegócio se coloca, né, de uma forma muito importante dentro do cenário econômico e da própria produção científica nacional, né, da indústria nacional. Então, a importância muito linkada de uma coisa com a outra, né? O senhor acredita que o agronegócio ele acabou pagando de patinho feio dentro desse processo? Por quê? Bom, primeiro nós temos que perceber que o que aconteceu, né, com o agronegócio, ele foi se transformando no Brasil. Ele foi se transformando. Então, se a gente voltar lá nas capitanias hereditárias, né, quem não é ligado nessa questão da análise histórica, às vezes começa a falar disso, fala, por que eu vou prestar atenção em algo que ocorreu há mais de 500 anos atrás? Só que é como a evolução das espécies, né? A história também, né? Você chega nesse animal que está aqui hoje presente para você, mas ele passou por transformações. E se você quer algo mais próximo ainda, vamos pegar um exemplo biológico, a questão do melhoramento das aves, né? Você tem lá o frango hoje de granja que fica pronto com 38, 45 dias, você está batendo um animal com peso, com carne, com musculatura, mas ele não era assim. A gente vai fazendo os cruzamentos e vamos promovendo essa evolução. Na história também. Então, às vezes, a gente faz um recorte histórico, volta um pouco, e o pessoal fica, qual que é a importância disso? É que é a partir dali que você vai entender o que foi acontecendo. Então, o nosso agronegócio ele foi se transformando. Se você pegar lá do ciclo da cana, por exemplo, ainda com escravidão, aí nós vamos para o ciclo do ouro, né? E chegamos no ciclo do café. O ciclo do café, por exemplo, foi importante porque ele já foi um financiador do processo de industrialização no Brasil. Esse processo, inclusive, ele se intensifica ali, era Vargas, depois nós vamos ter o período militar em seguida, mas esse processo de início da industrialização brasileira, ele foi financiado pelo agro. E a gente teve, até na literatura, né, essa questão de mostrar como o agro algo pobre, miserável, né, aquela figura do homem do campo, ligando essa questão da figura da miserabilidade com o agronegócio, né, com a agricultura, com a pecuária. E agora nós estamos transformando, nós saímos desse patinho feio para ser esse cisne, né, que está sustentando a economia e na pandemia, então, foi importantíssimo. E que também exporta, né, e essa exportação permite uma balança comercial positiva. Para quem é leigo, quem não está no dia a dia, às vezes não entende a importância da balança comercial positiva, né? Mas a balança comercial positiva significa que está entrando mais dinheiro no país do que saindo. Nós estamos vendendo em dólar mais do que nós estamos comprando. E quem está lá fora do país e quer investir aqui, um dos itens que ele vai olhar é isso. Tem vários itens para quem vai investir. Inclusive investimento fixo, né? Pôr dinheiro aqui para criar estrutura física, indústrias. E eles vão olhar se o saldo está positivo.
Então, a gente olha que o agronegócio mudou, né? Aquela visão do homem do campo, aquela coisa pobre, miserável, hoje, para a atividade econômica mais importante, está nos nossos holofotes aí, né? Professor, quando a gente olha para a produção nacional, principalmente quando a gente olha para a questão da produção industrial mesmo, né? A gente percebe que a política, ela acabou privilegiando os investimentos na área de minério, na área de alimento, na área de energia, e em detrimento do investimento em ciência, em tecnologia relacionada à política industrial. Eu acho que a gente pode encaixar aí duas coisas. Existe uma coisa de vocação, de discussão política mesmo, que vem acontecendo, por exemplo, o que a gente acabou tendo com o passar dos anos? Um fortalecimento do interior, essa é a grande realidade, quando a gente olha ali a especificidade da política e os relacionamentos com a economia, né? E um enfraquecimento do setor industrial, né? Antigamente você tinha um Antônio Hermílio de Moraes, você tinha um Paulo Scaff, que tinha um comando da política nos seus devidos estados, no caso São Paulo, Rio de Janeiro, e isso não acontece mais. A gente tem, por exemplo, uma grande influência política dos entes econômicos e políticos ligados, por exemplo, às cooperativas, né? E há um encaixe nessa situação. Acho que é importante a gente levar isso para quem está nos assistindo. Então, assim, em detrimento de uma coisa, foi feita outra. Foi feita uma escolha política, mas essa escolha, né, econômica e política, ela foi feita porque se fortaleceu um campo em detrimento do outro. É o que acontece, não tem vácuo dentro da política, né? Você tem que ocupar esses espaços. Um estado como o do Paraná, que tem lá seus 30 deputados federais, acaba não elegendo todos de Curitiba, por exemplo, ou todos de Maringá e todos de Londrina, onde estariam esses polos industriais, né? Eles acabou se elegendo gente do estado inteiro e a gente acabou tendo um fortalecimento desse processo. Só para o senhor ter ideia, nos anos 70, o Brasil tinha 21% do seu PIB atrelado à indústria nacional. O senhor sabe com quanto que está agora? Tem ideia, professor, mais ou menos em quanto que está ou não? Estou curioso. Na casa dos 11%. Então, assim, caiu. Quando a gente olha para os anos 70, o Brasil produzia mais, tinha uma indústria nacional, tinha uma indústria, um PIB, que tinha mais peso, né? O PIB da indústria dentro do PIB nacional, ele tinha um percentual igual ou maior do que se tinha, por exemplo, na Coreia do Sul, na China, né? E hoje a gente tem um processo que é inverso. Você compra mais deles, né, esses produtos baseados com melhoramento tecnológico, produtos de alta tecnologia e tudo mais. Você compra sementes de fora também. Esse é um dos outros problemas que eu quero discutir com o senhor aqui, falar um pouquinho sobre esse baque da Embrapa, né, e o fato da gente ter deixado de comprar semente e melhoramento genético nacional para ficar comprando só da Monsanto, da BASF. E eu acho que a gente tem que incutir isso dentro da discussão, acho que vale a pena aqui. E aí, encaixando isso, professor, quais são, assim, o senhor acredita que são os exemplos aí de desenvolvimento tecnológico que o agro, que acabou permitindo o crescimento do agro e se contrapõe nessa discussão que eu estou fazendo, que é a questão, por exemplo, do baque tecnológico dentro da política industrial, né? Essa ciência voltada para a área industrial e que foi voltada para o agro. Como que está isso? Como é que o senhor vê isso? Bom, essa questão do processo de desindustrializar é um processo que ocorreu no mundo todo. Nós podemos voltar aí e pegar essa questão da China, né, do intenso processo de industrialização da China e, consequentemente, fuga de indústria de muitos países, inclusive dos Estados Unidos. O Brasil só um detalhe, desculpa só interromper, peraí. Só interromper. O senhor tem ideia de uma pesquisa feita pelo, se eu não estou enganado, pelo IED, que é o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial. Eles fizeram uma pesquisa que mostrava que dos 30 países que mais se desindustrializaram nos últimos 30 anos, o Brasil era o terceiro. O primeiro era a Inglaterra, o segundo era a Austrália e o terceiro era o Brasil. Então, casa bem com isso que o senhor está falando. E aí é importante, nesse momento, que nós temos os extremos no Brasil, né?
o pessoal vê que aquela coisa do liberalismo chegando na anarquia de extinguir o Estado, e do outro lado o pessoal praticamente querendo um comunismo. E nós precisamos ter, na verdade, esse equilíbrio. Daí a importância de você ter um Estado, né? Mas um Estado que seja útil, um Estado que atue realmente para o seu povo, para a sua população. Porque as medidas, as atitudes, o jeito que o Estado, né, e mesmo os seus técnicos vão ver uma situação é diferente do empresário. Então, por exemplo, a China, ela se desenvolveu, não é dinheiro chinês, né? Eu sempre falo nesse sala de aula dos alunos, o chinês não acordou um dia, pôs o pé fora da cama e falou, vamos ficar todo mundo bilionário aqui, vamos virar a maior potência econômica. Não é, esse dinheiro veio, inclusive, dos Estados Unidos, da Alemanha, né, do Reino Unido, os empresários foram investir lá. Então, o que acontece? A decisão do empresário é pensando nele, naquele momento. Ele está pensando em uma geração. No máximo, ele está pensando na geração seguinte, que talvez vá sucedê-lo, ou ele vai deixar a herança para os filhos. Né? No máximo, isso. Já a decisão do Estado é uma decisão que pensa no país, né, nos técnicos do Estado, deveria ser, né, no país ao longo de muitos anos. Então, é evidente que a importação de muitos produtos, ela ficou muito mais barata. Isso aconteceu em muito lugar do mundo. Então, aquela dinâmica internacional, é melhor eu comprar deles porque eles estão vendendo esse insumo, esse fertilizante, esse herbicida, esse inseticida mais barato, e eu vendo soja para eles. Então, isso com a China foi comum. E aconteceu isso com vários países. Só que no Brasil teve uma particularidade. No Brasil, agora falando específico da questão dos fertilizantes, nós tivemos o problema da corrupção na Petrobras. E o que aconteceu? A Petrobras sofreu com isso. Realmente impactou a empresa. E a empresa teve que se reestruturar. Qual que é uma das formas de se reestruturar? Você pega aquelas atividades mais secundárias e você vende para fazer caixa. E também você vende porque, às vezes, são atividades que elas não estão totalmente estruturadas. A empresa ainda estava tendo que fazer caixa, né, para injetar dinheiro nesses setores. Então, ao contrário, agora, ela para de gastar e ainda entra um capital na empresa. E a empresa começa a focar mais no que é a atividade principal dela. E, com isso, vai valorizar as ações, que era o foco, né, resgatar essa imagem da Petrobras. E um dos setores bem, né, mais atingidos foi justamente a produção de fertilizantes. O outro caso também é que a gente foi relegando, né, a questão da pesquisa no Brasil. Se você olhar a questão de produtividade científica no Brasil, é óbvio que o setor científico ligado à produção pecuária e agrícola, nossa, explodiu, é o que tinha mais verba. Então, você quer estudar lá uma proporção de fertilizantes, você conseguir dinheiro para isso. Você quer estudar o efeito de um micronutriente, você quer estudar uma variedade, você quer estudar um herbicida, tá? Você tem dinheiro para isso. Só que, ao mesmo tempo, a gente ficou fazendo uma pesquisa mais operacional. Sabe o que é pegar produto e ficar testando se o produto está pronto? Se aquele produto vai funcionar. A gente foi abandonando a possibilidade de nós criarmos as nossas moléculas, por exemplo, de nós criarmos os nossos produtos. A pesquisa agronômica no Brasil foi meio que servindo para aquilo que já vinha de fora. Nós fomos minando aquilo que seria um investimento em ciência base, que a gente chama, né? Você tem ciência base que é não vinculada a uma área de pesquisa, e você tem ciência base que já é vinculada. Então, você vai pesquisar algumas biomoléculas, você sabe que ela está voltada para ser um futuro inseticida. Mas ela ainda não é uma pesquisa aplicada, porque pode ser que aquela biomolécula ainda não dê aquele inseticida. E tem algumas pesquisas que elas já são mais aplicadas, ou seja, você já tem resultados indicando que aquela biomolécula tem grande potencial para ser um inseticida. Então, aí você já vai para resultados práticos, depois transformar aquilo em um produto comercial. E a gente abandonou isso. Então, nós temos, por exemplo, N possibilidades de estudo de fertilizante que agora virou notícia. Ou seja, essas pesquisas estavam aí.
Agora, o desespero é quase que como evolução tecnológica de guerra, né? O desespero pela falta dos fertilizantes está fazendo todo mundo rever. É aí a importância do Estado, né? O Estado tinha que estar olhando isso. Ó, tudo bem, vamos manter nesse momento essa importação, mas não vamos abandonar essa pesquisa. Ó, vamos criar algum tipo de estímulo para deixar um parque industrial de fertilizantes pelo menos mais ou menos estruturado. Se pintar uma urgência, a gente aumenta a rotação aqui e vamos suprir a nossa necessidade. E a gente não fez isso, a gente foi desativando, né? Só para quem está nos vendo aqui, para quem está nos assistindo, e talvez acredite que a gente está fazendo uma crítica só a esse momento que a gente está vivendo, né, no país, né, que a gente esteja discutindo especificamente esse momento, é importante, eu quero aqui lembrar de uma reportagem que é de 22 de março de 2013, que saiu na Carta Capital. Ela chama Um Tesouro Dilapidado. Ela fala do desmonte da Embrapa em favor das multinacionais. Então, assim, é importante lembrar que, assim, esse problema, essa questão, essa discussão, ela não vem de hoje, não tem a ver só com o governo Bolsonaro, não tem a ver só com o governo do Temer, tem a ver também com o governo do período do PT, e se a gente for ali olhar, com certeza vai encontrar alguma coisa no período do Fernando Henrique, do Itamar e tudo mais, porque essa discussão, essa questão, ela não remete a um governo. Tem muito problema agora, com certeza tem, mas é importante contextualizar que é uma questão que ela precisa ser entendida como um problema nacional, né? Um problema não de governo, mas um problema de Estado. De Estado. Então, um problema que é um problema de Estado. E a falta de continuidade dessas políticas públicas, essa coisa de uma visão estratégica mesmo, é o que tem levado a gente para esses... Toda hora nós ficamos apagando fogo, é o que você acabou de falar. A gente tem avanço na hora que está tendo uma guerra. Poxa vida, né? Nós temos em condições de paz, nós temos condições reais de fazer avanços de forma planejada, né? Para que aguardar um momento caótico como esse aí, que a gente só tem... O presidente da República disse que a gente tem fertilizante até novembro, se eu não estou enganado, é isso? Nós temos para manter essas culturas, né? De plantar essas culturas que nós estaremos colhendo no ano que vem, né? Então, vamos dizer assim, que a crise mesmo vai ser em 2023. Mas olha só, essa expressão, por exemplo, né? Vamos criar um plano nacional de fertilizantes. Tá, mas você percebe como que é uma coisa totalmente sem sentido, né? Porque o plano nacional de fertilizantes tem que ser justamente aquela coisa assim, constante para preparar para o dia a dia. Na verdade, você está preparando um plano emergencial. Você está planando um plano emergencial para uma questão literalmente de guerra, né, que nós estamos vivendo. O problema dos fertilizantes já estava crítico por causa da crise energética na China. E aí agora ele ultrapassou o nível crítico por causa da guerra, né, com a Rússia e a Ucrânia. Então nós poderíamos, no período, por exemplo, se você pegar ali, justamente coincide com o governo do presidente Lula, né, é um momento que a gente teve mais fôlego economicamente. E é um momento que poderia aí sim ter criado grupos de pesquisa, né, uma rede de conversa dentro das universidades, né, criar linhas de investimento para pesquisa mais básica mesmo, né, tá estudando estrategicamente essa questão das indústrias, quais estavam fechando, por quê, se estavam fechando as indústrias, por exemplo, da Petrobras pela crise, por que não acompanhar mais de perto essa questão dessa privatização? Que também me parece, não estudei detalhadamente esses processos, mas também não foi uma coisa muito bem feita. E aí fica todo esse atropelo, né, de fazer as coisas. E como é que o senhor viu, como é que o senhor está vendo, como é que o Brasil está se comportando nesse ambiente de tecnologia e inovação hoje? Como é que o senhor está vendo isso? Então, eu vou lembrar um processo do qual eu uso como exemplo, né, para mostrar um projeto que nós poderíamos desenvolver aqui no Brasil, e o brasileiro tem perfil para isso. O Brasil tem perfil para isso. Quando se fala de levar cérebros, né, de exportar cérebros, o brasileiro é muito bem aceito. Porque o brasileiro ele é inteligente,
Ele é criativo e ele é um cara com capacidade de associação, né? Então, hoje, quando a gente fala de desenvolvimento tecnológico, ninguém faz nada sozinho. Aquela coisa dos pensadores ali, no início da Era Moderna, medieval, que o cara sentava e escrevia toda aquela obra sozinho. Não, hoje não existe isso. Nós trabalhamos em equipe, porque é tudo muito complexo, tudo muito grande, né? Então, o brasileiro ele é muito bem aceito. Nós só não temos mais fuga de cérebros porque nós não formamos mais tanta gente boa, entende? Falta mais investimento para formar gente. E poderíamos manter essas pessoas aqui. Então, um exemplo muito interessante do processo que ocorreu. O governo do presidente Lula, ele teve um projeto que era exportar máquinas e implementos para a África, porque a África está se tornando um polo de desenvolvimento da agricultura. A China, inclusive, está de olho na África para ela desenvolver a agricultura e, inclusive, com o dinheiro chinês para que esses produtos vão para a China para dar mais segurança alimentar e baixar o preço da commodity, que é o que a China quer. E aí, o que aconteceu? Seria um financiamento, né, pelo Banco de Desenvolvimento do Brasil para os agricultores africanos. Lógico que, dependendo de quem está assistindo a gente aqui, vai lembrar dessas discussões que tem nos grupos aí, de redes sociais, porque o PT mandou dinheiro para lá, para cá, e isso realmente aconteceu. Mas esse projeto era muito interessante, por quê? Porque essa máquina iria para lá e esse agricultor iria se desenvolver e pagaria o Brasil, ou seja, esse dinheiro volta. E interessante também é que cria vínculos com assistência técnica. E junto estava tendo uma competição de produtos chineses. E o produto brasileiro superou em muito essa qualidade. Só que esse projeto, até por essas questões políticas, todos esses escândalos que nós tivemos, ele foi abortado, mas percebo que é uma ideia muito interessante. Então, o brasileiro ele tem uma facilidade de se adaptar, ele tem facilidade de criar a tecnologia. O que nós precisamos hoje é criar mais ambientes favoráveis a isso. E aí nós precisamos de linhas de frente, né, de trabalho aí pelo Estado. O Estado pode ser um agente financiador disso, porque o Estado brasileiro ainda é o principal financiador quando se fala da qualidade da formação dos seus pesquisadores, né? A maior parte dos melhores pesquisadores são formados nas instituições públicas e a própria pesquisa brasileira, ainda, quase toda ela, é financiamento público. Mas também nós precisaríamos de mudanças para que facilitasse, né, o investimento de pesquisa e inovação também pelas instituições privadas. Então, nós temos um potencial enorme. E eu falo muito sobre a questão do agronegócio, porque o agronegócio não é só grãos, não é só exportar soja. O agronegócio ele só é o que ele é por causa de todo esse aparato tecnológico, de sementes, de herbicidas, de fungicidas, de hormônios, de máquinas, de tecnologia acoplada, tem ali GPS, computador, programa, software, está tudo ali. Então, nós temos todo esse arcabouço que também é produto. E que se o Brasil não tivesse só importando isso, tivesse também trabalhando no desenvolvimento disso, nós poderíamos estar exportando soja e exportando essa tecnologia. E é importante também lembrar dos agrônomos e outros tipos de técnicos, administradores, que também fazem parte dessa riqueza, né? Esse arcabouço também tem as mentes, né? As pessoas que estão ali no conjunto, né? Sustentando isso, né? A gente tem diversos administradores da área do agronegócio que estão rodando o mundo aí, agrônomos reconhecidos mundo afora, e por aí vai, né, professor? Tem um comparativo que a gente sempre faz quando a gente vai fazer essa discussão sobre a questão do agro, da tecnologia, e sempre vem alguém e acaba fazendo comparativos com esse Brasil colônia, né? A questão desse Brasil que só exporta. Dá para fazer ainda esse tipo de comparativo ainda, professor? Infelizmente, a gente tem que fazer, sim, essa comparação com o nosso período de colônia, né? Só que tem que lembrar o seguinte, quando os portugueses chegaram aqui, nem muito usar essa questão, descobriram, mas chegaram aqui em 1500,
Portugal já não era mais, né, aquela imagem que a gente tem daquela potência, né, dos mares. Portugal já estava bastante fragilizado e quem tinha ali uma capacidade de exploração estava ainda tentando o Oriente Médio, né, para um comércio que já era viável, que já se conhecia, sabia dos resultados. Aqui era tudo novidade, né? Então, Portugal não tinha gente para explorar isso aqui, Portugal não tinha dinheiro. E quando a cultura da cana começa a dar certo, começa a gerar muito dinheiro, é óbvio que vai gerar uma economia local. E já se sabia de experiência que colônias grandes que começavam a gerar e que, né, o seu colonizador está num momento de fragilidade, a tendência é ter uma ruptura. Porque essas pessoas começariam a nascer aqui, criar uma identidade, né, esses proprietários daqui começariam a ficar pessoas com alto poder aquisitivo, e aí a coroa ia perder esse controle sobre a colônia. Então, Portugal fez de tudo para não desenvolver a economia. Aliás, Portugal estabelecia leis que impediam o desenvolvimento econômico. E aí o Brasil se torna isso, né? Um mero plantador de cana e mandava, não é nem bem uma exportação, né? Ele enviava o produto, que era o açúcar, até Portugal, para que aí ocorresse a comercialização. E, infelizmente, o nosso agronegócio agora ele tendeu a isso, porque nós fomos nos tornando importadores de insumos. Você vê, a gente está importando praticamente todas as biomoléculas, inseticidas e herbicidas, e está importando praticamente tudo. E nós tínhamos aqui muitas iniciativas, pequenas, inclusive, de produção de adubos, de herbicidas. A gente teve toda o início aqui, né, de empresas nacionais, inclusive. E na questão de fertilizantes, nós poderíamos estar, se não explorando, por exemplo, o potássio, mas poderíamos estar com uma pesquisa muito mais avançada de como explorar esse potássio brasileiro de uma forma sustentável. O nitrogênio, né, a ureia, que aí é um processo industrial, repito, a gente poderia ter estudado o que seria seguro, né, nesse desmonte que teve da Petrobras, o que poderia ter sido estudado para manter isso como uma questão de estratégia. Nós temos pó de rocha. Agora, de novo, né, vira aí destaque nos noticiários e comentários e falando sobre o pesquisador. Esse pesquisador estava esquecido lá na universidade. E o pó de rocha tem potencial. A gente tem que descobrir o quanto, né? Qual o custo, mas ele tem esse potencial. Então, eu acho que está no momento do Brasil começar a enxergar que ele pode desenvolver o agronegócio, ser um país exportador de commodities, não tem nada de errado nisso, mas ele pode estar mantendo essa tecnologia tanto para suprir o Brasil, dar segurança para a sua produção, como também se tornar um vendedor, né? Exportar essa tecnologia e deixar, né, se afastar desse papel aí de fazenda, né, do primeiro mundo. E uma última questão aí. Eu vou fazer mais uma depois dessa última, mas é o seguinte, uma última, assim, tratando especificamente dessa questão do agro. Tem alguma aposta nesse mundo da tecnologia que o Estado do Paraná está fazendo, está bancando agora? Olha, o que nós temos de tecnologia no Paraná, né, especificamente, que está tendo um desenvolvimento, mas não é ainda alto, assim, independente, né, não é uma coisa que ainda depende de tecnologia que vem de fora, de importação, mas isso também é natural, né? Ninguém consegue desenvolver hoje uma tecnologia absoluta, né? Nem americanos, nem chineses, do zero, criar desde a teoria física, química, até chegar na ponta. Sempre tem alguma participação de outros países nisso, né? Isso não tem nada de errado. Mas o que nós estamos desenvolvendo principalmente em relação às tecnologias acopladas, né? Então, por exemplo, tecnologia de localização, né, GPS, agricultura de precisão, softwares nesse sentido. Tem bastante gente trabalhando com desenvolvimento de softwares para agricultura de precisão, que não dá para explicar aqui, mas é uma coisa que nós temos que desenvolver muito mais. E nós temos pouco investimento na ciência básica da agricultura, né, com formação de geoestatísticos, né, formação de maquinários novos. Agora, eu
Eu não sei se essa seria a sua última pergunta, mas eu tenho uma ideia minha, uma concepção minha. Me permite antecipar antes da última pergunta? Pode falar. Olha, mete ficha. O que eu acho que o Brasil tem que desenvolver muito é a questão da automação do agronegócio. Eu diria até assim, que tem que ser uma mecanização e uma automação. Tá, às vezes tem um fazendeiro, o que esse cara está falando, né? Pega um fazendeiro lá do Mato Grosso, por exemplo. Está tudo mecanizado aqui. É que é o seguinte, nós temos mecanização para grandes culturas, que é o que interessa, inclusive, para essas grandes, né, multinacionais que estão instaladas aqui vendendo seus produtos. E é bem para o cofre dessas multinacionais que vai parar boa parte desse dinheiro que gira do agronegócio. Mas e todas as outras culturas, e toda a diversidade de produção que nós podemos ter no Brasil, e que ainda depende de uma mão de obra muito humana. Então, tem muita máquina para ser criada. Por isso que eu digo que ainda tem muita mecanização. E essa mecanização, ela vai ter que depender cada vez mais de menos seres humanos. Nós vamos ter alguns seres humanos controlando. E, para isso, a gente tem que evoluir para a automação. Aí tem que ser um processo de robotização mesmo, cuidando dessa. E aí você imagina, você vai ter lá as estufas, né? Quem tiver curiosidade, procura. Você vai ver robô colhendo morango, estufa. Robô cuidando de flor. Então, a tendência é essa mesmo. Por quê? Porque essa mão de obra humana, ela tem que estar sendo ocupada no quê? Pensando, ela tem que estar produzindo essa tecnologia. E nós temos que ter esse potencial sendo desenvolvido, porque daqui a um tempo nós vamos ter um mercado enorme querendo isso aí. Assim que o Mercosul e a União Europeia melhorarem, né, acelerarem esse processo do tratado, nós vamos ter um mercado nisso. E aí nós precisamos de lideranças, aí cai nessa questão política, né, que sejam estadistas. Não é aquele cara que fica tomando uma decisão para ele ser eleito de novo daqui a alguns meses. Entende? Nós precisamos de estadistas que consigam enxergar isso. Entende? Olha, o que eu tenho que estimular nas instituições de pesquisa? Nós temos aqui o IAPAR, nós temos a Universidade Estadual de Maringá, nós temos a Universidade Estadual de Londrina. Né? Então, no que eu preciso estar colocando isso? Né? Então, essas lideranças que têm acesso a esses recursos precisam estar conversando com os produtores, de olho no mercado futuro e junto com a academia para ver o que a gente pode desenvolver isso. Eu acho que essa é a minha grande aposta para o futuro aí do Paraná. Espero que as lideranças me ouçam. Professor, para a gente finalizar, acho que só na verdade é mais uma reflexão para a gente fazer. Assim. O cenário do Brasil é um cenário que eu acho que é o pior que a gente já teve. Nós temos aí quase 30 milhões de MEIs, sabe, aqueles microempreendedores individuais. Nós temos nada mais, nada menos que uns 50 milhões de trabalhadores informais. Nós temos o menor número de trabalhadores formais de toda a história do país. Um exército de 12 milhões de desempregados, 11 milhões de uns quebrados, mas uma quantidade, eu acredito que mais que o dobro disso, que deixou de procurar emprego e não estão nessa estatística, porque você sabe, né, que a contagem do pessoal do CAGED e tudo mais é em cima de quem procura emprego. Se o cara desistiu, ele já não entra na contagem de desempregado mais, né? Você sabe como é que é feita a contagem, né? É uma coisa maluca, né? E dentro desse cenário, professor, o senhor acredita que o agro nacional, esse agricultor, não vamos falar nem do grande, que está comprometido em escala global com essa questão com essa discussão mais internacionalizada, mais globalizada, né? O que é curioso, inclusive, né? Que normalmente, às vezes, são grupos políticos que acusam, né, certas tendências políticas de globalismo e tudo mais, mas são elas, sim, que estão intrinsecamente ligadas a esses movimentos transnacionais, né? Ao interesse internacional, inclusive, ao movimento do dólar e tudo mais. Na tua visão, professor, o pequeno e o médio produtor, esse que vai lá para a cooperativa, aquele que pegou um dinheiro e está lá investindo em 10 alqueires, esse cara, o que ele pode fazer, na sua visão, qual o tipo de contribuição para melhorar um pouco desse ambiente? Porque é uma coisa complexa, a gente acabou de falar de
Por exemplo, o senhor falou aqui da questão dessa lacuna que existe para mecanizar e automatizar, por exemplo, as pequenas propriedades, que é isso que você está dizendo, né? Que existe ainda essa lacuna e tudo mais, né? E será que no final das contas a única saída, de novo, é a educação? Porque a gente vai precisar de mão de obra especializada. Só ela que vai ser empregada dentro desse cenário. É a educação, no final das contas, professor, que vai resolver o problema do país de novo? Será que é isso? Será que, no final das contas, a gente anda, e o nosso problema, a nossa especificidade, a nossa solução, ela está sempre voltada para a produção científica nacional, para o fortalecimento das instituições de ensino, para o investimento em educação? É isso, professor? Olha, eu vou fazer isso em três momentos, né? Primeiro, eu vou elogiar muito o Paraná. Porque se a gente fosse olhar o pequeno e médio produtor dando uma contribuição e a gente isolasse o Paraná, talvez muito arriscado o que eu vou dizer, mas estaríamos vivendo num país europeu de altíssima qualidade. Porque o pequeno e médio agricultor no Brasil, no Paraná, ele é muito efetivo. Ele gera renda, tem o próprio emprego dentro das propriedades. Aí, lá na cooperativa, que eles estão ligados, e aí vem esse segundo momento, que é o forte, né? Esse espírito cooperativista que tem no Paraná, repito, não é em todo o Paraná, a gente ainda tem que desenvolver isso, mas essa união cooperativista, esse sistema de fazer a economia rodar no Paraná, permite que nós mantenhamos esse pequeno e médio viável e que com qualidade e dignidade de vida. Então, isso é elogiável no Paraná. Queria muito que o Brasil inteiro estivesse nesse processo de desenvolvimento. Talvez, óbvio, né, outros estados vão sentir um pouquinho de dor de cotovelo, mas isso é uma realidade. O Paraná é um estado exemplar em relação ao cooperativismo que fortalece o pequeno e médio. Quanto ao processo educacional no Brasil, dependendo da forma que a gente fala, parece que nós temos que resgatar alguma coisa, né? Mas a gente não tem o que resgatar, porque a gente nunca teve essa educação. Alguns falam assim, a educação caiu muito, a qualidade, Tá, a gente pode até voltar um tempo aí, talvez pegar um ensino médio, que a gente estava ensinando um pouco melhor. Eu até concordo, porque eu também, como eu já estou há 33 anos nessa toada, né? E trabalhando com curso superior, mas eu comecei no ensino médio, então eu trabalhei com o ensino médio bastante tempo, depois eu fiquei nos dois, e hoje no Instituto Federal, obrigatoriamente, porque nós trabalhamos com o técnico e com os cursos superiores. Então, eu acompanhei essa transformação. A gente realmente constata uma queda de qualidade, mas também nós tínhamos um grupo muito pequeno que estudava, entende? Não dá para dizer que aquilo era bom. O pessoal olha para trás aí nesse período com um saudosismo, como se nós tivéssemos uma educação exemplar. Vou colocar aí meus 33 anos de história como professor, e agora sim a gente saiu lá do pico e caiu. Não, a gente sempre teve mal, já também não funcionava naquele tempo. Então, no Brasil, não é nem questão de resgatar uma educação, nós temos que criar uma educação. E para esses que fazem essa crítica aí, em parte eu concordo com eles, nós estamos atravessando um problema geracional, entende? É que esses críticos também não estão em sala de aula, eles não estão com o estudante ali, né? Muitos são empresários, são produtores rurais, aí escutam essas críticas em grupos de redes sociais que não têm conhecimento nenhum, formação nenhuma para dizer isso. E até políticos, né? Nos Paraná, aqui nós temos políticos aí que fizeram críticas duríssimas à educação, mas não são educadores. Ele continua com a carreira de político, faz concurso, vai dar aula na escola pública, né, para sentir isso. Então, eu acredito que a gente precisa criar esse projeto nacional. Precisamos criar, a gente tem que criar a educação. Ela vai melhorar? Ela vai. Só que o que a gente quer? Isso em 20 anos ou em 200 anos? Com o pensamento atual, com a postura atual, com as lideranças atuais, não teremos essa transformação. Nós podemos até melhorar a economia,
com lideranças estaduais que estão aí, com lideranças a nível nacional, a gente pode até melhorar a economia. Mas essa educação transformadora, capaz de pegar esse agronegócio nosso e transformar nisso que eu coloquei aqui, nesse sonho que eu falei nesses minutos, essa liderança eu não vejo com essa capacidade, a não ser que ele sofra um processo de conversão mesmo. Essa é a minha Legal, opinião. professor. Tá certo, legal. É importante a gente fazer essa reflexão, conversar, trazer dados, fazer no final das contas é para isso que a gente está aqui, né? Professor, obrigado pelo teu tempo, você que nos assistiu, tá? Que teve aí seus 50 minutos aí com a gente, eu acredito que vai dar um pouquinho mais disso, um pouquinho menos, talvez. Agradecer você que nos assistiu até agora, pedir para que você se inscreva no canal aqui do professor Tarcísio, curta, tá? Comente, ative o sininho, recomende, compartilhe. Nós dependemos disso para levar esse conhecimento que a gente tem produzido para mais pessoas. É um conhecimento que a gente faz questão de trazer aqui, mas só vale a pena se for compartilhado. Porque no final das contas, alguém compartilhou conosco, né, professor, lá atrás, e a gente está trazendo aqui essa discussão e acredita que vale a pena de ser feito. Comenta aí, diga o que você achou, faça a sua pergunta, nós vamos fazer questão de responder, não é, professor? Com certeza. Pode nos procurar nas redes sociais, seja Instagram, Facebook ou aqui no YouTube. Está lá o professor Tarcísio Teixeira, está lá o professor Jefferson Gibelato. Muito obrigado, uma boa noite a todos e a todas. Professor, um forte abraço. Um abraço.